Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 4 de maio de 2024. E o tema que introduziremos, tema esse que vamos desdobrar durante toda a semana, será As Duas Testemunhas. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Isaías, no capítulo 40, verso 8, que diz assim: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Se é uma coisa que nós podemos mencionar a respeito da estratégia do inimigo em todas as épocas da história humana, é o ódio que ele sempre teve do assim diz o Senhor. A palavra de Deus sempre assustou tremendamente o inimigo, porque ele sempre trabalhou de uma forma a pegar a palavra de Deus, distorcê-la para tentar enganar o ser humano. Então, ele não está preocupado em conseguir uma mentira que seja 100% mentira. Ele pode trabalhar com uma verdade que tenha sido distorcida, mesclada com mentira, porque, de qualquer forma, é a palavra de Deus que nos dá rumo, que nos dá norte. Então, quando nos afastamos do assim diz o Senhor, nós vamos para uma direção completamente oposta àquela proposta por Deus. Você compreende isso? Então, lá no Jardim do Éden, ele não veio com uma nova luz para Eva. Não. Ele veio para Eva e ele usou as palavras de Deus. Ele disse: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Veja, ele começa o argumento com Eva. Deus não tinha dito que eles não podiam comer de nenhuma das árvores. Deus disse que eles não poderiam comer de uma das árvores. Mas ele vai pegar o que Deus disse, distorcer a palavra do Senhor, para tentar fazer com que Eva chegasse a uma conclusão diferente daquela que Deus tensionava que ela tivesse ao entrar em contato com a mensagem da parte de Deus. E no decorrer dos séculos, é assim que ele tem feito. Entretanto, o seu ódio em relação à palavra de Deus pode ser visto de forma muito clara com aquilo que aconteceu durante os 1260 anos. Esse período histórico, que, como já vimos em algumas lições anteriores, começa ali no ano 538 e vai até o ano 1798. Durante essa semana a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse mesmo período. Esse período foi conhecido como o período escuro da história, a Idade das Trevas, principalmente porque, como temos mencionado, pelo menos nas últimas 2 semanas, uma das estratégias do inimigo foi fazer com que o conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus, não estivesse à disposição das pessoas. Então, o público, a massa em geral, que não dominava as línguas bíblicas, o grego, o aramaico, o hebraico, que são as línguas que foram usadas para poder escrever a Bíblia, ou o latim, que era também a língua que era considerada pela Igreja Católica como uma língua santa, porque era a língua utilizada no Sacro Império Romano. Então, se você não dominava essas línguas, você não tinha a possibilidade de poder ter acesso à Bíblia. E para já, as Bíblias estavam reclusas ou estavam guardadas dentro dos mosteiros, das bibliotecas. E temos que levar em consideração também de que a população em geral, calcula-se que por volta de 80%, 90% da população não sabia ler e escrever. As pessoas realmente estavam em grande ignorância. Para poder ter algum conhecimento da palavra de Deus, a maior parte da população dependia da interpretação, da leitura e interpretação que era dada pelos líderes religiosos. Com a Reforma Protestante, como vimos na lição da semana passada, os reformadores colocaram uma ênfase muito grande na questão da tradução da Bíblia para a língua do povo. Mas as pessoas não sabiam ler, então outra coisa que a Reforma Protestante trouxe com muita força foi o incentivo em fazer com que as pessoas tenham uma educação formal, que as pessoas tenham a possibilidade de ter acesso à informação, que tenham a possibilidade de poder ler por si mesmas, porque não adiantaria nada uma tradução para a língua das pessoas se elas não sabiam ler. E por isso, aquilo que foi a Reforma Protestante foi um ganho muito grande para o mundo. E mesmo que você tire da Reforma Protestante, que você tire todo o aspecto religioso, os ganhos religiosos que a Reforma Protestante teve, se você pegar apenas os ganhos educacionais, olha, foi alguma coisa realmente tremenda.
O que nós percebemos é que no decorrer dos séculos a Bíblia ela foi acorrentada, por assim dizer, em mosteiros, em bibliotecas, e as pessoas não tinham acesso a ela. Os reformadores fizeram de tudo para poder colocar essa mesma Bíblia, ou colocar a Bíblia à disposição das pessoas. Nós mencionamos na lição da semana passada a história de William Tyndale, ou Tyndale. Esse indivíduo foi um indivíduo que fez história, a primeira tradução dos manuscritos hebraicos, aramaicos e gregos para a língua inglesa foi dele. Foi a partir dessa mesma tradução de Tyndale que, alguns anos mais tarde, a tradução do King James Version acabou sendo estabelecida, que é, sem sombra de dúvida, a tradução que mais ganhou espaço em termos internacionais. Quando você pensa que tudo começou com William Tyndale. Quando ele estava sendo julgado, eu mencionei isso a vocês, quando ele estava sendo julgado e a igreja pretendia colocá-lo na fogueira, só não o fez porque ele morreu antes. Mas uma coisa é fato, a igreja, num dos interrogatórios, fez uma pergunta para ele. Eles perguntaram para ele o seguinte: quem são aqueles indivíduos que te ajudam dentro desse trabalho que você faz para poder traduzir a Bíblia para o inglês? Você não pode estar fazendo um trabalho sozinho, tem gente te ajudando. E ele respondeu o seguinte, ele disse: o bispo de Durham foi, sem sombra de dúvida, o indivíduo que mais me ajudou. Esse indivíduo, o bispo de Durham, era um dos piores inimigos de Tyndale. As pessoas olharam e disseram: não, você tem que levar esse concílio a sério, responda de forma clara e sincera. E ele disse: ok, o bispo de Durham foi o meu maior aliado. Porque quando eu fiz a primeira tradução da Bíblia e os primeiros exemplares foram vendidos ou estavam à disposição para venda, ele, para poder tirar a Bíblia de circulação, ele comprou todos os exemplares da primeira tiragem, todos os exemplares. E ele pagou uma verdadeira fortuna por eles, pagou quase que o dobro do valor de um exemplar. Como que ele pagou? Eu consegui fazer o dobro de Bíblias. E então eu espalhei essas Bíblias por vários lugares. Então o meu maior aliado foi o bispo de Durham. Quando Deus toma a decisão de poder fazer coisas extraordinárias, até os inimigos da palavra de Deus se tornam aliados de Deus ao fazer com que a sua vontade chegue ao conhecimento das pessoas. Nessa semana nós vamos estudar um dos ataques mais cruéis às escrituras e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue ele fluiu pelas ruas da França. A guilhotina ela foi montada na Praça de Paris e milhares de pessoas foram mortas. Alguns por razões políticas, mas muitos por razões religiosas. Principalmente por causa da Bíblia, a palavra de Deus. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciado. E nessa semana nós vamos analisar Apocalipse capítulo 11, que vai falar sobre as duas testemunhas vestidas de saco. É uma profecia muito bonita, que se cumpriu nesse período, e nós teremos a oportunidade de poder entender um pouco melhor essa mesma profecia, à luz, é claro, já demos aqui um spoiler, da Revolução Francesa. O estudo da lição dessa semana estará baseado nos capítulos 12 a 17 do livro O Grande Conflito. Portanto, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado no estudo dessa semana. Amanhã nós vamos aprofundar, vamos começar aqui esse processo de aprofundamento aqui no tema da semana. E o tema que estudaremos será duas testemunhas. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por sabermos que, apesar do ódio do inimigo contra ela permaneceu firme e estável em todos os tempos. Hoje temos a Bíblia à nossa disposição. Ajuda-nos a valorizar a tua palavra, Pai, e a vivermos por ela, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?